Episódio oferecido pelo professor Ruba, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções de certidões brasileiras. Contato pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Todos os dias, milhares de pessoas passam por uma praça em Budapeste. Ouvem um nome anunciado nos alto-falantes do metrô: Bácsány. Para a maioria, é só mais um ponto no mapa, o nome de uma estação, né? Mas e se por trás desse nome estivesse a história de um homem que foi, ao mesmo tempo, o maior herói de sua nação e uma figura trágica traída por quase todos ao seu redor? Exatamente. Estamos falando do primeiro-ministro constitucional da Hungria. Um aristocrata, um dos homens mais ricos do império, que arriscou literalmente tudo, fortuna, status e a própria vida, por um ideal de país. E o mais fascinante é que a história dele não começa como a de um herói predestinado, sabe? Começa com um abandono familiar e uma briga judicial contra a própria mãe. Ok, vamos desvendar isso então. Nossa missão hoje é descobrir quem foi o homem por trás da estátua e do nome na estação. Um homem cuja execução se tornou um dos momentos mais sombrios e, ao mesmo tempo, definidores da história húngara. E a história do fim dele é tão impactante que acho que a gente precisa começar por ela. Imagina a cena. É 6 de outubro de 1849. O pátio de um prédio em Peste, que hoje nem existe mais. Um homem se ajoelha diante de um pelotão de fuzilamento. Ele está fraco, pálido por ter perdido muito sangue na noite anterior. Ele tentou tirar a própria vida para não dar aos seus inimigos a satisfação de vê-lo na forca. Suas últimas palavras não são um pedido de misericórdia, mas um grito que ecoa pela história. Viva a pátria! Vamos, caçadores! O que é impressionante nessa cena é o paradoxo. Esse homem não era um revolucionário radical e incendiário. Ele era um conde, um legalista que acreditava na monarquia e nas leis. Ele passou a vida inteira tentando construir pontes, não explodi-las, sabe? A jornada que o levou do salão de bailes da elite do império para esse pátio de fuzilamento é a chave para entender não só ele, mas toda a Hungria do século XIX. Então, o que eu tô entendendo é que ele não era tipo um Che Guevara da nobreza. Ele estava tentando consertar o sistema por dentro, não derrubá-lo. E talvez tenha sido justamente essa moderação que o colocou na mira de todos. Para entender essa jornada, a gente precisa voltar no tempo. Onde e quando estamos? Estamos em Pozzuoli, que hoje a gente conhece como Bratislava, capital da Eslováquia. Em 10 de fevereiro de 1807. A Hungria, nessa época, não é um país independente. Ela é uma parte importante, mas subordinada do Império Austríaco, governado pela dinastia dos Habsburgo, em Viena. É uma época de ebulição. As ideias da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e principalmente a ideia de nacionalismo, estão se espalhando como fogo pela Europa. E na Hungria, imagino que essa ideia de nação tenha caído em solo fértil. Exatamente. A nobreza húngara, que tinha muitos privilégios, começa a se sentir cada vez mais sufocada pelo controle de Viena. Eles começam a sonhar com mais autonomia, com reformas econômicas e com o renascimento da cultura e da língua húngara, que muitas vezes era deixada de lado em favor do alemão na alta sociedade. Lajos Batthyány nasce no epicentro dessa tensão, um aristocrata húngaro dentro de um império austríaco. E, apesar de nascer conde, com um nome poderoso, a vida dele começa de um jeito bem difícil. Sim, uma infância que, de glamurosa, não teve nada. Foi marcada por uma profunda instabilidade. Seus pais, o conde Józef Sándor Batthyány e Borbála Skerles, tinham um casamento péssimo que terminou em divórcio. O pai morre quando Lajos tem apenas 5 anos. E a mãe? Bom, a mãe basicamente toma controle da imensa herança e passa a viver uma vida de luxo e extravagância enquanto negligencia completamente o filho. E o que acontece com o garoto? Ele é basicamente despachado. Mandado para um internato em Viena, ele cresce quase como um órfão. Os relatos da época o descrevem como uma criança teimosa, difícil de lidar, o que não é surpreendente dadas as circunstâncias, né? Aos 16 anos, ele termina os estudos e vai para uma academia de direito em Zagreb, mas a vida acadêmica não dura muito. Logo depois, ele se torna cadete militar
e passa os próximos 4 anos na Itália. Essa vida militar soa como uma válvula de escape para um jovem rico e sem rumo. Foi exatamente isso. Uma vida de jovem aristocrata imprudente. Ele se endividou pesadamente, vivendo no limite enquanto esperava ansiosamente pela sua herança, que ainda estava sob o controle da mãe. A situação chegou a um ponto assim insustentável. Ele processou a própria mãe para reaver a herança. Isso parece roteiro de novela. Mostra uma determinação ou um desespero desde cedo. Mostra os dois, provavelmente. Aos 24 anos, ele entra com um longo processo judicial contra a mãe e finalmente ganha o direito à sua fortuna. Esse é um ponto de virada fundamental na vida dele. Com o dinheiro e a independência em mãos, a primeira coisa que ele faz é abandonar o exército e voltar para a Hungria para cuidar de suas propriedades. É como se ele estivesse, pela primeira vez, escolhendo o seu próprio caminho. E que caminho é esse? Ele se torna um fazendeiro. Muito mais do que isso. Ele mergulha de cabeça na modernização. E aqui vem um detalhe fascinante. Ele mal falava húngaro. Sério? Sim, como muitos aristocratas da época, ele foi educado em alemão. Então, parte desse retorno à Hungria foi um projeto pessoal de se reconectar com suas raízes, de aprender a língua e a cultura de seu povo. Ao mesmo tempo, ele começa a aplicar as ideias mais modernas da agronomia e da economia em suas terras. Então ele deixa a vida de militar farrista para trás e se torna um empresário e político reformista. Exatamente. Ele segue o exemplo de outro grande nobre, István Széchenyi, que era conhecido como o maior húngaro por suas iniciativas de modernização. Batthyány promove a criação de cavalos de raça, investe na sericicultura, a criação do bicho da seda, chegando a plantar mais de 50 mil amoreiras em suas propriedades. 50 mil. Para alimentar as larvas. Ele funda associações econômicas, constrói usinas de açúcar. O foco dele é claro: fortalecer a economia húngara para que o país não dependesse tanto de Viena. Isso é fascinante. Ele era praticamente um estrangeiro na própria terra. Imagino que esse esforço para se tornar húngaro, aprendendo a língua e investindo no país, deve ter sido fundamental para que ele ganhasse a confiança necessária para liderar a oposição, certo? Sem dúvida. Foi esse comprometimento que o legitimou. Seu primeiro papel político de destaque surge em 1839, quando ele se torna o líder da oposição na Câmara Alta do Parlamento, que era a Câmara dos Nobres. Ele se muda para Peste e, em 1847, um ano antes da Revolução, é eleito o primeiro presidente do recém-formado partido da oposição. Ele se torna um homem capaz de unir as diferentes facções reformistas sob uma mesma bandeira. E é nesse momento que outra figura gigantesca da história húngara entra em cena: Lajos Kossuth. Qual era a relação entre eles? Uma relação complexa e absolutamente crucial. Kossuth era a voz mais radical e carismática da Revolução. Se Batthyány era o cérebro pragmático e o dinheiro, Kossuth era a paixão, a retórica, a voz do povo. Entendi. Eles precisavam um do outro, mas viam o futuro da Hungria de formas diferentes. Batthyány, com seu apoio moral e principalmente financeiro, foi decisivo para que Kossuth fosse eleito para a Câmara Baixa. Eles se tornaram os dois pilares da oposição. Batthyány, o nobre moderado, na Câmara Alta; Kossuth, o jornalista radical, na Câmara Baixa. Então vem 1848, a Primavera dos Povos, revoluções explodindo por toda a Europa. Paris, Berlim, Viena e, claro, Budapeste. Sim, e a Hungria estava pronta. Em 17 de março de 1848, com a Revolução em pleno andamento, o imperador Fernando V, pressionado, não tem outra escolha a não ser nomear Batthyány para formar o primeiro governo constitucional da Hungria. Ele se torna oficialmente o primeiro primeiro-ministro. E o que esse governo faz? Qual era a agenda deles? O governo dele trabalha dia e noite. O objetivo era transformar a Hungria de uma província feudal em uma monarquia constitucional moderna. Eles criam e aprovam um pacote de leis, as famosas Leis de Abril. Tipo o quê, por exemplo? O que essas leis mudaram na prática para uma pessoa comum? Ótima pergunta. Elas aboliram a servidão. Nossa! Ação social gigantesca. As leis também garantiram liberdade de imprensa, o fim da censura e estabeleceram a igualdade de todos perante a lei, acabando com os privilégios fiscais da nobreza.
Basicamente, criaram as fundações de um Estado moderno. E Batianin foi um membro desse governo que ficou por mais tempo no cargo, mais de meio ano, tentando navegar uma situação política que ficava mais volátil a cada dia. Mas ser o primeiro-ministro em meio a uma revolução, tentando negociar com um império que não quer ceder poder, isso não deve ter sido nada fácil. Longe disso, foi uma missão quase impossível. Ele era, em sua essência, um monarquista constitucional. Ele queria uma Hungria autônoma, mas ainda leal à coroa dos Habsburgo. Só que a corte em Viana, especialmente os conselheiros mais conservadores, via cada uma de suas reformas como um passo em direção à traição e à independência total. Eles desconfiavam dele profundamente. Ele tentou negociar, certo? O tempo todo. Ele era um diplomata. Ele tentou de tudo para evitar um confronto armado. Chegou a oferecer uma separação pacífica da Croácia, que também fazia parte do Reino Húngaro, mas estava sendo incitada por Viena a se rebelar contra o governo de Budapeste. Mas todos seus esforços foram em vão. A corte austríaca estava jogando um jogo duplo. Fingia negociar enquanto armava os inimigos da Hungria. O ponto de ruptura veio em setembro de 1848, quando as tropas croatas, leais ao Império, invadiram o território húngaro. Para Batiani, isso foi a traição final. Ele e seu governo renunciaram em protesto. Espera um pouco. Ele renuncia porque a situação é impossível, as tropas inimigas estão invadindo, e mesmo assim ele aceita voltar? Por quê? Era um senso de dever, otimismo cego, ou ele simplesmente não tinha outra escolha? É a pergunta de $1 milhão, provavelmente uma mistura de tudo isso. Ele era o único com estatura para tentar manter o país unido. Ele aceita formar um novo governo, mas a situação já tinha saído completamente do controle. O imperador, em um ato de provocação, anula sua nomeação e envia um general, o Conde Lamberg, para assumir o controle militar total da Hungria. E o que acontece com esse general? Acontece o caos. Quando Lamberg tenta cruzar a Ponte das Correntes em Peste, ele é reconhecido por uma multidão enfurecida, arrastado para fora de sua carruagem e linchado ali mesmo na rua. Para Batiani, esse foi o fim da linha. Ele percebeu que qualquer possibilidade de compromisso com Viena tinha acabado. O caminho da negociação estava fechado. Ele renuncia definitivamente em 2 de outubro com o coração partido. E o que um homem faz depois de ser a pessoa mais poderosa do país e ver tudo desmoronar? Ele faz algo absolutamente surpreendente e que revela muito sobre seu caráter. Ele se alista como soldado comum no exército revolucionário que estava sendo formado para defender o país da invasão. O ex-primeiro-ministro vira um soldado raso. Exato. Em uma das primeiras batalhas, ele cai do cavalo e quebra o braço. Incrível. Mas o fim dele já estava se aproximando. Sim, após se recuperar, ele ainda é eleito novamente para o parlamento, tentando encontrar uma solução pacífica. Mas era tarde demais. Em janeiro de 1849, enquanto fazia parte de uma delegação de paz, ele é preso no Palácio Karolyi, em Peste. A armadilha estava armada. O julgamento dele foi, na verdade, um teatro. Uma farsa completa. Foi um julgamento de cartas marcadas. Ele foi acusado de alta traição. Durante todo o processo, ele manteve sua dignidade. Insistiu que todas as suas ações como primeiro-ministro foram perfeitamente legais, baseadas na Constituição e sancionadas pelo próprio rei. Ele se recusou a reconhecer a autoridade do Tribunal Militar Austríaco, mas não adiantava. As acusações eram forjadas e a sentença já estava decidida. E qual foi a sentença inicial? Inicialmente, o Tribunal de Olmütz o sentenciou à prisão e ao confisco de todos os seus bens. Uma sentença dura, mas que poupava sua vida. Só que isso não era suficiente para a ala mais radical da corte em Viena. E aqui surge uma questão importante. Por que a mudança na sentença? A pressão veio de cima, diretamente do novo primeiro-ministro austríaco, o príncipe Charles Weber, e do general Haynau, que se tornaria famoso por sua brutalidade na repressão à Revolução. Eles queriam um exemplo. Queriam humilhar a Hungria na figura de seu primeiro líder. A sentença foi alterada para a morte por enforcamento, a morte de um criminoso comum. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio e, ao mesmo tempo, desafiador.
Na última visita que recebe na prisão, sua esposa, Antônia Zitti, consegue contrabandear um pequeno punhal para ele. Lauto de amor e desespero. Naquela noite, sozinho em sua cela, Battiani usa esse punhal para cortar as veias do pescoço. Ele não queria morrer, mas queria evitar a humilhação da forca a todo custo. Ele se fere gravemente, perde muito sangue, mas os guardas o encontram a tempo e os médicos conseguem salvá-lo. No entanto, as feridas no pescoço tornaram o enforcamento tecnicamente impossível. Então, com seu próprio ato, ele frustrou o plano de humilhação de Viena. Exatamente. Ele não ia dar a eles esse gosto. Diante do fato consumado, a sentença foi alterada às pressas para fuzilamento. É nesse contexto que ele caminha para a morte no dia seguinte. Não como uma vítima passiva sendo arrastada para um matadouro, mas como alguém que, mesmo na derrota total, controlou seu próprio destino até o último momento possível. Um ato final de desafio. Então, voltando ao começo, o que tudo isso significa? Porque mais de 170 anos depois, ele é lembrado com uma praça, uma estação de metrô, uma chama eterna no local de sua execução. Ele é lembrado como grande mártir da causa da independência e do governo constitucional húngaro. Sua execução em 6 de outubro, que, não por acaso, foi o mesmo dia em que outros 13 generais húngaros foram executados na cidade de Arad, transformou essa data em um dia de luto nacional na Hungria. Ele representa a tentativa de encontrar um caminho legal, reformista e moderado para a autonomia, uma tentativa que foi esmagada pela força bruta do Império. Ou seja, ele não é lembrado como um general vitorioso, mas como estadista que tentou construir pontes até o último segundo. Exatamente, mas que quando a negociação se tornou impossível, não hesitou em pegar em armas, literalmente, para defender sua pátria. A estátua na Praça Battiani não homenageia apenas um político ou um primeiro-ministro. Ela homenageia o ideal de uma Hungria soberana baseada na lei e na Constituição, um ideal pelo qual ele deu a vida. A história de Lajos Battiani é a de um homem que tentou com todas as forças equilibrar lealdade e ideais, lei e revolução. Ele não era um radical. Foi um reformista empurrado por uma posição impossível pelos acontecimentos da história. Ele pagou o preço máximo por essa tentativa. Seu túmulo, hoje no cemitério Kerepesi, em Budapeste, junto com outros heróis nacionais, é um local de peregrinação. E a chama eterna que marca o local exato de sua execução é um lembrete silencioso e constante do custo da liberdade e da dignidade de uma nação. Da próxima vez que alguém passar pela praça Battiani, talvez não veja apenas um ponto de conexão no transporte público. Talvez veja o fantasma de um homem de princípios, forçado a uma escolha trágica entre submissão e a resistência. E isso nos deixa com um pensamento para refletir. Em tempos de crise extrema, de polarização, o caminho do meio, da moderação e da tentativa de compromisso é um sinal de força e sabedoria ou é uma receita para o desastre, sendo esmagado pelos extremos? A vida e a morte de Lajos Battiani oferecem argumentos poderosos para os dois lados dessa questão. Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!